Fala galera, aqui é o Matheus Chaves do Fantasy BR e você tá ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos falando sobre a semana 9 da NFL, a semana 9 do Fantasy, semana onde muita gente já praticamente está eliminado, tem gente que já está pensando nos playoffs, tem gente que está no meio do caminho preocupado, então vamos trazer aqui os melhores matchups desta semana, os piores, quem tem os confrontos mais complicados podem te dar aí problemas, minhas apostas da semana, trazer também opções de trocas para se comprar barato, se vender um pouquinho acima do preço, mas antes de falarmos de tudo isso, temos algumas notícias, foi movimentada essa semana, por mais que não houveram trocas, que a gente esperava tantas trocas, ontem era o último dia de trocas, era a trade deadline da NFL, não foi bem assim, não teve assim um excesso de troca, na verdade foi bem humilde inclusive, né, bem pro nosso fantasy então, nem se fala, mas tivemos algumas outras notícias bem complicadas nessa semana, algumas notícias tensas inclusive, liberações de jogadores, acidentes, Covid, então vamos repassar essas notícias logo em seguida do nosso review do Monday Night Football. Tivemos esse jogo ainda na segunda-feira, a incrível, dá pra se dizer assim, vitória dos Chiefs 20-17 sobre os Giants. Como os Chiefs venceram essa partida até agora eu não sei. Falando de fantasy, Patrick Mahomes foi um bust nessa semana, né? Foi muito abaixo. O Darrell Williams até não teve uma pontuação tão ruim, né? Teve uma pontuação aí de running back 2, não comprometeu nenhum time. Teve até destaque pro Derrick Gore, né? Muita gente correndo atrás nos waivers, mas eu acho que não, né, pessoal? Ele teve o touchdown, deu um pouquinho mais de... Teve 11 carregadas, tudo mais, mas eu acho que deve ficar muito com o Darrell Williams mesmo. Não vejo nenhum motivo para esse alarde em cima do Gore, até porque logo mais... Também, quem sabe, a gente tem a volta aí do Clyde Edwards-Helaire. Não sei para quando que tá esse retorno, mas ele deve voltar ainda para a temporada. Destaque mesmo o Tyreek Hill, né? 12 de 18, 94 jardas, um touchdown, um dos bons wide receivers, um dos melhores wide receivers na semana. O Travis Kelce teve uma partida apagadíssima, 4 de 7, 27 jardas e mais um fumble que complicou um pouquinho aí pro time, né? Foi um dos complicadores, além de um Patrick Mahomes que teve mais uma interceptação, mais um fumble, então diversos erros nesses Chiefs que eu não sei, mas eu acho que se eles tinham alguma chance, claro que tudo pode mudar na NFL, mas eu acho que se eles tinham alguma chance de título, mostraram muitas brechas, tanto linha ofensiva como defesa, então acho que esse ano vai ter que se contentar com menos, quem sabe, se conseguir chegar nos playoffs já é muita coisa para esse time, pelo menos pelo que está jogando. Do lado dos Giants, Daniel Jones até não teve uma partida como se esperava, não foi tão bem. Devontae Booker fez uma partida melhor que Darrell Williams, 15 carregadas, 60 jardas, mais 5 recepções para 65 jardas, então não teve uma pontuação aí de running back 2, não foi uma pontuação ruim. Já no jogo aéreo não tivemos nenhum destaque pelo lado dos Giants, né? Se teve algum destaque, ficou mais por conta dos tight ends. Evan Ingram, 13 de 4, 15 jardas e um touchdown. Kyle Rudolph também saiu com um touchdown. Mas de resto, algumas decepções, como Darius Slayton, o próprio Dante Pérez, que teve um fumble e acabou saindo machucado. Sterling Shepard teve uma outra lesão, né? Se tinha dúvida se ele jogaria, acabou tendo outra lesão, não aquela que ele já vinha, tirando ele das partidas, então complicada para os Giants, para essa injured reserve monstra aí dos Giants. Agora sim, falando de notícias, falando de algumas coisas que não foram muito bacanas nessa semana, né? Começando pela notícia do Henry Ruggs, ele foi liberado pelos Raiders oficialmente ontem ainda, no dia 2 de novembro, ele que sofreu um acidente, na verdade provocou, né? Não sofreu um acidente, provocou um acidente aí em Las Vegas, com excesso de álcool no sangue, andando a 250 km por hora com seu Corvette, 250 km por hora, isso é um absurdo dentro da cidade, até fora da cidade é um absurdo, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de acelerar e tudo mais, mas isso,
o correto mesmo era fazer uma pista com toda a segurança e que não de alguma maneira não pudesse comprometer a vida de ninguém. E o que aconteceu foi justamente isso, ele acertou a lateral de um veículo, esse veículo pegou fogo e acabou que a pessoa que estava nesse outro veículo acabou vindo a óbito. E ele foi além dessa questão de álcool, de um acidente fatal, que por imprudência dele mesmo também tinha uma arma carregada dentro do veículo. Então foi uma série de coisas que a gente sabe que lá a legislação é diferente sobre a questão de armas. Eu não sei exatamente se muda alguma coisa ela estar carregada ou não, enfim, não vou entrar neste mérito, mas a questão mesmo é a velocidade que o carro estava e também a questão do álcool em excesso. A equipe acabou por liberar ele neste momento, se eu não me engano, até a notícia que eu tinha, ele não tinha saído ainda da prisão, tinha se ele pagasse $150 mil, ele podia ser liberado, só que teria que sair com tornozeleira eletrônica até o julgamento, sem poder também utilizar nenhuma espécie nada de álcool, nenhuma outra substância nesse período até o julgamento. Acredito que ele é um cara muito novo ainda, né? Mas a pena que ele pode pegar de 2 a 20 anos de detenção. E eu não duvidaria de nada, porque foi uma coisa muito, muito, muito errada que ele fez. Michael Thomas anunciou que está fora da temporada, o wide receiver com problema no tornozelo. Ele estava tratando, tentou retornar, né? E parece que acabou que uma outra lesão que apareceu ou não conseguiu ser bem tratada, e a equipe anunciou que realmente está fora da temporada. O wide receiver de 28 anos, quem pegou no Fantasy não deve estar muito feliz com a situação. Aaron Rodgers testou positivo para a Covid-19, está fora do jogo nessa semana 9 contra os Chiefs. O Jordan Love deve ser o titular da equipe nesta partida. A equipe também trouxe Blake Bortles, e a questão mesmo é Aaron Rodgers não ter se vacinado e tendo dito que estava imunizado, né? Ele, segundo as notícias apuradas, ele aumentou a imunidade de uma forma que o médico dele sugeriu, enfim, mas ele não tomou a vacina, então ele fica fora, independente se era falso positivo ou se foi. Muitos casos a gente viu acontecer, né, de testarem positivo e logo na sequência já testar negativo poucos dias depois. No caso dos jogadores que não estão vacinados, ele perde 10 dias, independente se era falso positivo ou não, ou seja, daqui a 10 dias, se ele testar novamente, testar mais uma vez positivo, ele fica mais 10 dias fora. Então esse é o tamanho da encrenca do Aaron Rodgers, além de, claro, ele não fala que foi vacinado, ele fala que estava imunizado, e na cabeça dele ele achava, porque realmente ele não estava. Isso é um desserviço para a sociedade. Christian McCaffrey deve voltar da Injury Reserve, mas tem treinado de forma limitada. Eu acho que ele não volta nessa semana, mas é puro achismo. Acredito que sim, ele deva voltar aos treinamentos de uma forma um pouco mais leve e deve estar disponível a partir da outra semana lá para os Panthers. Saquon Barkley também testou negativo. Testou positivo para a Covid-19, ele está vacinado, então será a cada 24 horas ele tem um novo teste. Se ele apresentar 2 testes consecutivos negativos, ele está liberado para jogar. A gente não sabe ainda também se ele vai jogar ou não nessa semana 9. Há a possibilidade de ele já retornar para essa partida, mas ainda não é uma certeza. Algumas outras notícias aqui de transações, não tem nada que nos influencie. Agora sim, notícias realmente, reports de treinamentos, passar um pouquinho mais corrido por essa parte, para não ficar também muito maçante essa parte de reports aí, de notícias de lesões, muitas das vezes. Jeff Wilson, ele está liberado. Essa notícia ainda é da segunda à noite, tá? Pode ser que tenha algumas outras notícias mais à frente que fale melhor da situação e a gente vai repassando aqui junto. Jeff Wilson deve retornar aos treinamentos essa semana, uma notícia meio chatinha aí para quem tem Elijah Mitchell, né? Porque muito provavelmente ele vai ganhar alguma oportunidade. George Kittle também deve retornar aos treinamentos lá pelos 49ers. E falando em Elijah Mitchell, ele treinou de forma deveria treinar de forma limitada nessa quarta-feira. Acredito que treinou sim. Notícia ainda de segunda-feira. Era melhor nem ter começado por elas, né? Deebo Samuel deve treinar de forma limitada, mais por uma questão de descanso. Ele está com problema na panturrilha, ainda não é nada que
possa prejudicar ele para os jogos do final de semana. Tutu Atwell, wide receiver do Los Angeles Rams, escolha 57 do draft desse ano, está fora da temporada com uma lesão no ombro. Tyson Hill, que ficou fora aí por concussão, está melhorando e deve estar à disposição para esta semana 9. Ainda não é uma certeza, mas ele deve estar disponível sim. Deshaun Jackson, wide receiver dos Rams, também foi liberado nessa terça-feira, ontem. Então aí o astro, Philadelphia Eagles, ex-Tampa Bay Buccaneers, foi liberado até muito pela questão do Van Jefferson estar muito envolvido e estar dando retorno para a equipe, e o Deshaun Jackson aí com diversas lesões na carreira não continua lá nos Rams. Noah Fant foi colocado na reserva de Covid, ainda não se sabe quanto tempo ele vai perder com isso, não há uma notícia mais concreta. Por hora, Albert Okwuegbunam deve ser aí o cara que vai se beneficiar dessa folga, dessa falta de Noah Fant na equipe dos Broncos. Logan Thomas com um problema na coxa, né, o hamstring, ele deve estar disponível depois da semana de bye de Washington. Então quem está de olho, quem ainda... essa semana é a semana de folga, né, de Washington, então a partir da semana 10 da próxima semana ele deve voltar aí aos treinamentos. Scott Miller, wide receiver do Tampa Bay Buccaneers, deve voltar da Injured Reserve. Até teve um tal de Grayson, que se destacou nessa semana pela equipe. Eu não duvido do Scott Miller aparecer um joguinho aqui, outro joguinho lá. O Sterling Shepard, como eu falei, ele saiu machucado, um problema no quadríceps. Deve perder algum tempo, a gente não sabe ainda quanto tempo é esse tempo, mas já é uma notícia não muito agradável que veio nesta quarta-feira. Quem sabe ele perca aí esse jogo do final de semana. Eu acho, se eu não me engano, semana 10 é semana de folga da equipe dos Giants. Vamos ver aqui quando que é. Isso aí, semana 10 é de folga. Então, muito provavelmente ele não deve jogar nesse jogo na semana 9, deve estar fora da semana 10. Está fora da semana 10 por folga. Muito provavelmente aí ele é uma opção de drop nessa semana, caso você precise colocar alguém para jogar. Michael Thomas já comentei, Christian McCaffrey também, Saquon Barkley também. Jordan Love vai começar contra os Chiefs, também já foi repassado. O Will Fuller, ele espera retornar, de acordo com o Brian Flores, ele espera ter o Will Fuller de volta ainda nessa temporada, mas sem ainda a data. Por enquanto, week to week, ou seja, nessa semana ele não deve atuar. Quem sabe na próxima, mas nada ainda... Vai dar muito pano pra manga essa questão Will Fuller aí e Miami Dolphins. Kyler Murray com problema no tornozelo não participou dos treinamentos nessa quarta-feira. Ainda não se sabe se é uma questão de se monitorar mais de perto. O grande detalhe é aquela questão que eu já falei até na semana passada, comentei com vocês. Sexta-feira é o dia. Se ele treinar na sexta-feira, ele com certeza vai jogar no final de semana. DeAndre Hopkins também não participou dos treinamentos nessa quarta-feira, com problema na coxa. Esse é aquele problema complicado. Ele pode, numa jogada, piorar. E na semana passada, se não me engano, ele já jogou com esse problema. Então ele já estava lesionado, forçou e piorou um pouquinho. Podia ter saído com uma boa pontuação, mas não saiu. Então situações, né? Situações aí de se ficar de olho. Essa do DeAndre Hopkins é de ficar bem perto mesmo. Michael Gallup, que perdeu algumas semanas aí com um problema na panturrilha, está com esperanças de jogar nesta semana 9. Eu acho ele um excelente jogador. Eu gostaria de ter ele nos Eagles, já falei algumas vezes essa situação. Ele que é o atual wide receiver 3. E com a volta dele, o Cedric Wilson deve passar a não ter mais volume. A gente tem que ver o quanto que isso vai impactar, de repente, uma volta de um jogador como o Gallup nos outros jogadores, no Amari Cooper e no CeeDee Lamb. Kenny Golladay, ele tem um problema no joelho. Ainda não se sabe a situação dele para essa final de semana. Acho difícil que ele jogue, tá? Pelo menos, quando o cara tem diversas lesões, ele teve o hamstring, agora a lesão no joelho, complicado, bem complicado. Então, quem tem o Kenny Golladay, eu já estaria de olho ali. Ainda tem uma semana de trocas, de repente se desfazer, pegar um cara que é mais confiável de ter em campo. Blake Bortles assinou então com os Packers, mas assinou com o Practice Squad, tá? Ainda deve ser efetivado para o final de semana para ser o reserva do Jordan Love, muito provavelmente. Eu espero que seja reserva, né? Não inventem de botar o Blake Bortles jogar.
O Terrace Marshall Jr., que tinha ficado de fora dos Panthers, dos jogos dos Panthers com uma concussão, participou dos treinamentos nessa quarta-feira, então deve estar disponível aí no final de semana. Calvin Ridley, ele não foi para o centro de treinamento nessa quarta-feira dos Falcons. Ele que disse que vai ficar fora um tempo, pensando nele mesmo, nas situações psicológicas que ele tem que resolver. Muitos falam até de repente se ele vai continuar jogando, se ele vai jogar ainda esse ano, se ele vai continuar na NFL, não se sabe. O que a gente sabe é que doenças psicológicas não são brincadeira, então tem que ser tratadas. A gente já viu outros jogadores perdendo tempo neste ano com problemas psicológicos, né? E assim como caramba, esqueci o nome, retornou essa semana, Lane Johnson, no offensive line, um dos bons linhas ofensivas da liga pelos Eagles, ficou de fora de algumas semanas também com problemas pessoais, como a NFL trata, mas são problemas de depressão, de ansiedade. Isso não é brincadeira. TJ Sharp deve ser um cara que deve se beneficiar enquanto o Calvin Ridley estiver fora. Julio Jones, ainda não se sabe se ele vai jogar essa semana ou não. É questão da sexta-feira a gente ficar de olho. Mas aquele problema na coxa, hamstring, é sempre um problema. E outro recebedor, Amari Cooper, também com hamstring, trabalhou de forma limitada nessa quarta-feira. A princípio, se ele estiver liberado no final de semana, vai a campo, vai jogar, e eu não teria nenhum problema em escalar ele. Tanto que no último jogo ele já jogou meio, mais ou menos, né, até onde se sabe. Latavius Murray, o running back do Baltimore Ravens, com problema no tornozelo, não participou dos treinamentos nesta quarta-feira. Ou seja, é aquela situação. Vamos monitorar na quinta, sexta-feira. Se ele estiver apto a retornar, se ele treinar, ele deve ser o principal running back dessa equipe. Dak Prescott, com problema na panturrilha, treinou nessa quarta-feira, então deve jogar no final de semana. Semana passada a equipe contou com o Cooper Rush, que venceu a partida contra os Vikings no Sunday Night Football, mas deve ter a presença novamente do Prescott. Sammy Watkins, wide receiver do Baltimore Ravens, não treinou nesta quarta-feira, então se alguém ainda conta com ele em ligas mais profundas, abra o olho nessa situação. Odell Beckham, não se sabe se ele ainda vai jogar nessa temporada, né? Até se falou em provável troca, não foi trocado. Nessa semana o Kevin Stefanski, hoje na verdade, disse que não conta com o jogador, que ele ainda não está fazendo parte da equipe, não está fechado com o elenco. Então, complicado, bem complicado a situação. Tem uma questão ali com o Baker não estar mandando a bola para ele, blá blá blá, blá blá blá. Virou uma diva, né? Colocaram ele na posição de diva, ele virou a diva. Ainda não fez loucuras como o Antonio Brown chegou a fazer, eu espero que não faça. Mas o Odell Beckham jogando pouco e querendo, enfim. Se você tem o Odell Beckham nas ligas e ainda tá disponível para trocas, eu tentaria trocar ele o quanto antes. Jalen Reagor, wide receiver do Philadelphia Eagles, não treinou nesta quarta-feira com problema no tornozelo e grandes chances de ele não estar disponível no jogo contra os Chargers. É um confronto difícil de qualquer maneira, eu não escalaria ele e a gente vai falar disso depois. Darren Waller, com problema no tornozelo também, participou dos treinamentos nessa quarta-feira, ele que não jogou na semana 7, semana 8 o time esteve de folga e deve estar disponível, deve ser um dos grandes tarentes para essa semana 9. Kadarius Stoney trabalhou de forma limitada nessa quarta-feira com problema no dedo. Vamos ver como é que vai estar a situação dele no restante da semana para ver se dá para contar com ele, já que o time tem diversos problemas. Tem Sterling Shepard que não deve jogar, tem o Kenny Golladay que também caminha para não jogar mais uma semana. Dante Pérez se machucou, então alguém vai ter que jogar nesse ataque. A gente não sabe quem. Sam Darnold treinou de forma limitada nessa quarta-feira, ele que sofreu uma concussão está com um problema no ombro. Não se sabe ainda se ele vai jogar no domingo. Mais uma situação para se monitorar caso você esteja contando com o jogador e contando com seus recebedores, né? Claro. De qualquer forma, até falei na segunda-feira, né? PJ Walker estará disponível caso Sam Darnold não possa jogar no final de semana.
Josh Jacobs com problema no abdômen treinou nesta quarta-feira, então depois ele perder aí a semana 7 com esse problema, deve voltar agora logo na sequência da semana de folga, então ele e o Kenyan Drake vão dividir carregadas com um pouquinho mais pro Josh Jacobs, se ele realmente estiver saudável e treinar a semana toda, como se espera. Donovan Peoples-Jones, wide receiver do Cleveland Browns, treinou nesta quarta-feira, ele que tinha um problema na virilha, então quem sabe aí possa ser um nome a se observar em ligas profundas, já que Odell Beckham não tá aí, Jarvis Landry vem sofrendo alguns problemas de lesões, enfim. AJ Green foi colocado na reserva de Covid, ele testou positivo nessa quarta-feira, e como ele está vacinado, tem aquela situação. 2 testes negativos em 24 horas, na verdade... Não tenho essa certeza, tá? A notícia aqui fala que se ele estiver vacinado. Então, se ele estiver vacinado, são 2 testes negativos. Ainda não temos essa confirmação se ele está ou não. Sem ele, claro, a gente deve ver um pouquinho mais de Rondale Moore, de repente, nesse jogo contra São Francisco. Corey Davis com problema no quadril é dúvida para o jogo de quinta-feira do Thursday Night Football. Ele já não jogou na última semana, a gente tem que ver se ele estará disponível, quanto isso impacta em jogadores como Jameson Crowder. Eu acho que o Elijah Moore não tem nenhum problema com o Elijah Moore, né? Pelo menos eu não relatei aqui desde segunda-feira. Acredito que não tenha nada, mas com a volta dele a gente tem que ver muito sério o que... Não tem problema nenhum, apesar de ele ter participado de bem poucos snaps na última semana. Mas enfim, seguindo aqui, uma última notícia: Tevin Coleman, running back. Não sei se alguém tem no time, se alguém escala, mas ele está oficialmente fora da semana 9. Então vai ser Michael Carter e Ty Johnson. Antes de nós começarmos a falar de opções de trocas, lembrar você, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista. No Twitter é _futebolista, Facebook procure por Fantasy Futebolista e não deixe também de assinar este podcast nos melhores agregadores: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, entre outros. E claro, mande para seus amigos, né? Vamos continuar mantendo aí o nosso volume, nosso volume bem interessante aí no podcast, certinho? Vamos falar de trocas agora. Mercado do Fantasy. Quem são opções de trocas nesta semana? Quem comprar com valores bons e quem vender? Começar com quem comprar, né? Com coisa boa. Um deles, DeAndre Swift, running back do Detroit Lions. Ele teve uma semana bem... ele já teve algumas semanas um pouco abaixo, mas essa semana foi bem atípica. Um jogo favorável, um matchup favorável contra os Eagles. Não foi bem e teve pouco volume aéreo comparado aos outros jogos onde ele foi bem. Em PPR ele atualmente é o 4º melhor running back, em Standard 11º, mas em PPR ele está atrás só do Derrick Henry, que não, se jogar, deve voltar lá pelo final da temporada, no Fantasy, né? Ele ainda pode retornar para os playoffs se o time se classificar. Ele está melhor que o Jonathan Taylor e... atrás do Jonathan Taylor e do Austin Ekeler apenas. Austin Ekeler até com um jogo a menos que esses outros dois. Que os outros 3, na verdade, se somarmos o Derrick Henry. Ele é um dos bons running backs que a gente encontra no Fantasy. E eu acho que essa oportunidade que se tem com ele estando de fora, estando mal na partida contra os Eagles, que era um jogo favorável, e estando de folga, tem gente com um pé atrás gigantesco. Então, vale a pena uma tentativa. Outro cara que deve-se ter uma tentativa, se você precisa de running back, é o Nick Chubb. O running back do Cleveland Browns teve menos pontos que o D'Ernest Johnson, e sabe que tem muita gente que se baseia só em pontos, não vai tanto pelo jogador, tem sempre aqueles caras que ficam se aproveitando de situações como essa para dizer que o Nick Chubb já não é mais o running back 1 dos Browns. Sempre tem essas conversas, mas não tem nada disso. Nick Chubb teve uma partida um pouco abaixo, não foi um dos destaques da semana, mas ele é um cara para se ter aí, ainda mais sem o Kareem Hunt, né? Se ter em qualquer elenco, sem dúvida alguma. Então há essa possibilidade, por ele ter feito um jogo um pouquinho abaixo, não está tendo aquele nível que já vimos ele ter em outras
em outros jogos, né, em outras temporadas, mas é um cara muito confiável. Atualmente o 23º em PPR, 17º em Standard, ficou 2 semanas fora, retornou nessa última semana e com um volume não como ele vinha tendo, mas com volume bom. Deve ter mais volume na próxima semana agora contra os Bengals e deve voltar a ser bem interessante. Então aproveite se você ainda tem disponibilidade de trocas na liga, ele é um cara que... daqui a pouco o cara que tem ele não tá satisfeito ou tá mal, tem medo que ele se machuque, enfim, vale a tentativa. E outro cara, para fechar, o Mike Williams, o wide receiver do Los Angeles Rams, atualmente o 16º em PPR, 11º em Standard. Ele que teve um início sensacional, teve uma semana no meio desse sensacional aí, não tão boa contra os Raiders. Depois na semana 6 contra Baltimore foi abaixo, até se eu não me engano ele se machucou nessa partida. Teve a semana de folga e contra New England não teve um bom retrospecto. Por isso, essa semana também tem um jogo difícil contra os Eagles, mas eu acredito que tem muita gente que está de olho na situação e que se aproveitou e acha que ele vai ter um restante de temporada abaixo daquilo que você viu até agora. Por isso eu acho que ele, de um cara que foi um grande achado, muita gente deve estar achando, não vai mais ser aquele Mike Williams que eu esperava, que Keenan Allen está tendo mais oportunidades, mas eu acho que não é por aí. Eu acho que o time como um todo teve jogos aí que não foram tão satisfatórios, contra outros que foram sensacionais, e quando o time joga bem, que tem condições de jogar bem, o Mike Williams também deve se destacar. Claro, um pouquinho dependente de touchdowns, teve jogos muito bons e outros muito ruins, então essa oscilação pode acontecer como acontece com outros wide receivers. Eu acho que é uma opção de compra. Eu acho que se você quer tentar daqui a pouco por um flex, eu acho ele um excelente nome para o seu flex aí, wide receiver 2, quem sabe. Tem jogador sobrando daqui a pouco. Esse é aquele jogador se tu tá muito bem na liga. Se tu tá meio mal, eu já não indicaria tanto. Essa semana, já adiantando, essa semana tem alguns nomes aí, mas não é uma semana tão interessante para trocas, apesar de ser daqui a pouco a deadline em muitas ligas. Essa é a semana 9, a última semana. Algumas outras na Super League, por exemplo, é na semana 10, então tem uma semana ainda a mais para se pensar aí em como tratar essa situação. Para vender, a gente tem um cara aqui que para mim ele brilha aos olhos quando se fala em vender jogadores nessa semana 9, que é o Tyler Boyd. O Tyler Boyd, ele veio, ele assim que voltou o T. Higgins, ele teve uma queda drástica de volume, e por isso ficou muito claro, eu acho que para quem ainda não era claro quanto a isso, que ele é o wide receiver 3 da equipe dos Bengals. Teve uma partida boa, num confronto difícil, algo fora da curva, e era tudo que tu precisava se tu ainda estava segurando ele. Porque era essa a tua oportunidade de tentar vender. Ele teve 8 targets, teve touchdown, mas não é não é isso que se espera dele toda semana. Tem um jogo agora contra Cleveland que pode ser bom também, ou pode ser excelente para T. Higgins e Ja'Marr Chase. Na semana 10 tem folga, então... Pra mim não tem outra oportunidade para vender o Tyler Boyd. É agora que vai tentar, tem que jogar para cima. Daqui a pouco contra os Browns ele pode ter uma semana boa, como ele pode ter uma semana como ele teve na semana 7 contra Ravens, na semana 6 contra Detroit, na semana 5 contra Green Bay, muito abaixo, não teve, até na semana contra os Ravens até teve 7 targets, mas nada que vá... eu não vejo nada no Tyler Boyd com T. Higgins e Ja'Marr Chase em campo. Por isso, ele vira uma ótima moeda de troca, a melhor moeda de troca na semana. Um outro cara que eu consegui, inclusive, vender em uma liga, e até pela questão do não saber o que vai acontecer, que é o Calvin Ridley. A gente não sabe se ele vai voltar na semana que vem, se ele vai ficar um mês fora, se ele vai perder a temporada. Eu diria que ainda há muita possibilidade de ele retornar, mas se você está numa situação não tão boa assim em ligas, ele vale uma troca por um wide receiver 2, um wide receiver 3. Um wide receiver 2 eu acho difícil você vender, mas um wide receiver 3, um cara que é o flex da outra pessoa, ou um cara que está no banco da outra pessoa, principalmente o cara que não está sendo utilizado, porque ele vai trocar um banco por outro banco no momento. Um running back 3. A minha troca que eu consegui foi Calvin Ridley por Melvin Gordon. Eu consegui pegar o Melvin Gordon numa liga,
Tava precisando de um running back, acabei conseguindo também Adrian Peterson e o Carlos Hyde. O Carlos Hyde joga contra os Bills, a gente não sabe a situação do James Robinson, mas enfim, consegui pelo menos um jogador que vai me dar alguns pontos, que não vinha jogando bem, mas que é melhor ter um jogador como um Melvin Gordon, na minha opinião, do que um Calvin Ridley, sendo que eu preciso vencer. Eu preciso vencer para voltar a ficar... ter competição na liga. Essa liga eu tô 2-6 para ter uma ideia, mas é uma liga de 12 times, classifica 6, ainda dá tempo. E um cara que eu acho que vale muito a pena você tentar buscar, vender ele altíssimo, é o Elijah Mitchell, running back do San Francisco 49ers. A gente tem a volta do Jeff Wilson, não se sabe se para essa semana, se para a semana que vem. E assim, tudo leva a crer que o Jeff Wilson vai ter volume nessa equipe. Se não, o volume, assim como o Mitchell vem recebendo, eles podem dividir carregadas. Até porque o Elijah Mitchell está começando a sentir um pouco os efeitos dessa pauleira, né, desse excesso de volume, e está se machucando. Inclusive, ele está questionável para essa semana. Tente buscar uma troca onde ele vem de 2 semanas boas, então você pode conseguir uma troca boa aqui com ele. Conseguir um cara mais confiável e que não tenha, por exemplo, o perigo de alguém estar voltando nessa semana e diminuir o volume dele, ele não se tornar mais tão relevante para o nosso Fantasy Football. Preview da rodada. Agora sim, matchups favoráveis, desfavoráveis por posição nesta rodada 9. Quem são os jogadores que têm aí algumas possibilidades, outros que a gente já vai saber que tem jogos difíceis, começando pelos quarterbacks. Quem tem confrontos interessantes nessa semana 9? Davis Mills, quarterback do Houston Texans. A princípio o Tyrod Taylor não deve retornar nessa semana, ainda há uma pequena possibilidade, mas ele não deve retornar. Davis Mills vai ter uma ótima oportunidade contra os Dolphins em Miami. Eu diria que é uma situação bem complicada. Se você está buscando um teto, ele até pode ser uma opção. Na última semana ele foi bem, mas foi puro garbage time. Ele não conseguiu ser competitivo durante a partida. Então, sim, ligas profundas, super flex, pode ser uma opção se você precisa realmente de jogadores que possam fazer alguma coisa diferente nessa semana. Outro cara, Joe Burrow, enfrenta o Cleveland Browns em casa, vem de derrota, uma derrota aí doída contra os Jets, mas é hora de dar a volta por cima, é hora de voltar a ser competitivo. No Fantasy ele não foi mal na semana passada, apesar do time ter ido mal, mas nessa semana há uma possibilidade grande dele ir bem e o time ir bem também. Esta é a minha opinião. Ele é um cara que você escala sem medo nenhum. Um outro cara que eu acho que também é válido a escalação, apesar de ter entregado, entre aspas, a partida na semana passada e tem esses problemas para praticamente todo o jogo, é o Carson Wentz, o quarterback do Indianapolis Colts. Ele enfrenta os Jets, que já fez o crime aí contra o Cincinnati Bengals, que vinha embalado. Eu não apostaria assim em quem vencendo nessa partida, mas eu apostaria que o Carson Wentz é uma ótima opção para quem faz streaming. Uma das melhores pela questão do matchup ser favorável. A gente viu que mesmo um Burrow perdendo a partida, ele fez lá mais de 20 pontos. Quem tem confrontos desfavoráveis nessa semana, um deles Lamar Jackson, mais uma vez com confronto desfavorável, né? Eu acho que já chamei a atenção dele para alguns confrontos favoráveis. Nessa semana o jogo é contra os Vikings em casa, volta de semana de folga. É um jogador que você não vai colocar no banco, a não ser que tu tenha uma outra opção muito melhor. Lamar Jackson, o teto dele é sempre alto em qualquer partida por essa questão de corridas. Ele tem sido um melhor passador. Tem Bateman agora, tem Marquise Brown, tem Mark Andrews. Então, sem dúvida alguma, Lamar Jackson, mesmo no confronto difícil, é um cara que você escala. Um cara que você não foi bem na semana passada. Agora, na verdade, os dois, né? Dois caras que foram bem na semana passada, mas que essa semana eles não podem nem passar na sua possibilidade, na sua ideia de escalar. Um deles, Justin Fields, quarterback do Chicago Bears, enfrenta o Pittsburgh Steelers em Pittsburgh. É um confronto para ele voltar a ter ele pode começar a ter altos e baixos, mostrou coisas boas na última partida, correu pra caramba, mas eu não apostaria nele nessa semana, apesar dessa situação. Acho que ele ainda tem muito que aprender a ser um cara, a melhorar inclusive para ser um cara que a gente possa dizer assim que possa ser um quarterback móvel por fantasy, útil em partida sim, partida também. E o outro cara é o Jimmy G, né? O Jimmy Garoppolo enfrenta os Cardinals em casa. Deve ser um confronto bem pegado esse jogo.
Mas o Jimmy Garoppolo, apesar de ter ido bem na semana passada, nessa semana eu não apostaria nele. Acho que, tanto que eu nem levantei ele como uma questão de waivers nessa semana, uma questão de streaming, na verdade, melhor dizendo, porque o confronto era complicado, e aí no confronto complicado não adianta ele estar disponível, não adianta eu chegar aqui pra vocês, não, ele foi bem semana passada e tá disponível e vai ter outra semana boa. Não, tem que falar a verdade, ele não vai ter uma semana boa nessa semana, a chance disso acontecer é mínima. E a minha aposta da semana é o Matthew Stafford, o quarterback do Los Angeles Rams, vem jogando muito bem, vem sendo muito importante, se alguém ainda tem dúvida de escalar, não sei, se ele fosse unanimidade eu não estaria trazendo ele aqui como aposta. Por isso o Matthew Stafford deve ser um dos grandes, eu diria aí potencial o QB3 na semana, top 3, num confronto contra os Titans em casa. Muito Cooper Kupp, muito Robert Woods, confronto favorável para os wide receivers. Então, para mim, minha aposta é o Matthew Stafford. Running backs agora, Jonathan Taylor encarando os Jets, tem o melhor confronto nessa semana e deve ter uma semana. Na semana passada eu disse que o Andrew Swift ia ter uma ótima semana, errei, mas nessa semana Jonathan Taylor deve ter uma semana muito interessante contra os Jets. Mesmo que os Jets tenham complicado um pouco na semana passada, a gente viu um Joe Mixon tendo seus pontinhos e aqui sim tem uma possibilidade alta do Jonathan Taylor ter uma winning week, né? Um cara que vai ganhar uma semana para você. Outros caras agora que tem um confronto favorável, só que aqui eu coloco uma dúvida enorme. É o backfield dos Eagles que encara os Chargers em casa. Será Boston Scott? Será Kenny Gainwell? Será Jordan Howard? Qual que é a minha visão sobre isso? Aqui, falando em matchup, depois a gente tem perguntas da galera e tem 3 perguntas de cara que vai de encontro com essa situação, então eu vou falar o que eu penso agora. Como deu certo o jogo corrido contra os Lions, é claro que cada jogo é um jogo, eu acho que o Nick Sirianni vai tentar manter algo parecido, algo que funcionou, algo que deu certo. Então eu espero mais de Boston Scott, mais de Jordan Howard, perto da linha de gol. Eu acho que essa dupla vai continuar pelo menos mais nessa semana. Se o jogo não correr bem, o Kenny Gainwell tem uma possibilidade de entrar e tem uma possibilidade boa de pontuar, pela questão do matchup. Mas a questão Nick Sirianni, o que ele fez nessa semana, eu não entendi, deu certo, e eu acho que por ter dado certo ele não vai mexer. Outro cara, Ezekiel Elliott, que encara a defesa dos Broncos, que já foi uma das boas defesas contra o jogo corrido adversário, mas que não vem sendo nas últimas 4 semanas. Então, agora sem Von Miller também, a equipe vendeu, entre aspas vendeu, né? Trocou o Von Miller para os Rams, e por uma segunda e uma terceira rodada. Os Rams, se eu não me engano, não tem nem escolha para o ano que vem. Eles estão um all-in total. O Ezekiel Elliott vai ter uma possibilidade nesse jogo. Acho que o jogo deve ficar muito a favor dos Cowboys e esse jogo acabar sendo aí de muita corrida. Acho que o Tony Pollard também vale uma escalação, pelo menos num flex para essa semana, ou como um running back 2, dependendo das suas opções no elenco. Eu tenho liga que eu vou ter que ir com ele de running back 2, porque eu tenho outras opções melhores de wide receiver que vão pro flex, e aí acaba que ele cai aí de paraquedas na posição de running back. Jogadores que têm confrontos difíceis, alguns, um em especial eu não escalaria, que é o Mike Davis. O Mike Davis, running back aí do Atlanta Falcons, vai encarar o New Orleans Saints. Em New Orleans, a defesa dos Saints vem sendo dominante, vem tendo bons jogos. A equipe em si tem atuado melhor na prática do que no papel, né? Pelo menos é isso que a impressão que eu tenho é essa. E o Mike Davis tem sido aí um jogador para um flex, aquele cara que não vai ir tão mal, mas também não vai bem. Cordarrelle Patterson vem dando a conta do recado, porque ele é uma arma tanto no jogo aéreo como no jogo corrido. Então o Mike Davis é um cara que você não escala em hipótese alguma nesta semana. O Cordarrelle Patterson, se ele está disponível como running back, mesmo o Saints tendo essa facilidade em parar os running backs, sendo um confronto difícil para a posição, o Cordarrelle Patterson, por ser esse híbrido, não é um cara que vai se prejudicar com isso, na minha opinião. Michael Carter tem um confronto difícil contra a defesa dos Colts nesta quinta-feira.
amanhã no Thursday Night Football, mas com o Mike White em campo, ele encontrou bastante Michael Carter, encontrou o Ty Johnson, em ligas profundas até o Ty Johnson eu acho que é uma possibilidade, mesmo o confronto sendo difícil, o Michael Carter deve fazer seus pontinhos através do jogo aéreo e ajudar aí a equipe dos Jets a incomodar bastante aí a defesa dos Colts, por isso eu não, mesmo no confronto difícil, eu não, nessa situação, por a situação Mike White, pelo que aconteceu no último domingo, eu acho que dá para se escalar ele. E dois caras que têm confrontos difíceis nessa semana é o James Conner e o Chase Edmonds, do Arizona Cardinals, enfrentando aí a defesa dos 49ers em São Francisco. E é difícil tu dizer não vai escalar um desses caras, porque eles sempre arranjam um jeito de fazer ponto, né? James Conner fazendo touchdown quase toda semana, se não é toda semana que ele sai com touchdown, mas ele tem chegado na endzone do adversário. Chase Edmonds sempre com uma opção no jogo aéreo e achando aí espaços nas defesas. São jogadores que dificilmente você vai colocar no banco a não ser que tu tenha outras opções muito melhores. Então saibam que o confronto é difícil, mas eu não duvidaria que eles saiam aí com uma pontuação pelo menos razoável. Ambos, inclusive. E qual que é a minha aposta da semana na posição de running back? Essa é polêmica. Myles Gaskin, do Miami Dolphins, enfrenta a defesa dos Titans em casa. Acho que ele vai ter participação no jogo aéreo, vai ter participação no jogo corrido e tem uma possibilidade de ter uma big play nesse jogo e acabar levando aí alguns pontinhos preciosos para o seu elenco. Wide receivers agora, Brandin Cooks, do Houston Texans, encarando esse Miami Dolphins do Myles Gaskin. É o cara que tem a melhor, assim como o Davis Mills, o melhor matchup da posição de wide receiver e de quarterback é o Miami Dolphins atualmente. Pelo menos nas últimas 4 semanas é quem mais tem cedido pontos para ambas as posições. Brandin Cooks teve uma semana boa na semana passada e deve repetir ela nessa semana. Não teve semanas boas, foi algumas semanas meio abaixo, mas eu acho que nessa semana, sem dúvida alguma, ele é um cara que você escala sem medo, até como um wide receiver 2 aqui. Wide receiver 1 baixo, quem sabe, mas wide receiver 2 tranquilamente. DJ Moore encarando os Patriots nessa semana, tem uma possibilidade boa, a gente não sabe se vai ser PJ Walker, se vai ser Sam Darnold. É uma situação que o matchup é favorável, a situação não é tão boa. Eu nem considero mais aqui Robbie Anderson, até porque, pelo amor de Deus, né? Se alguém tem Robbie Anderson, assim como eu tenho numa liga, eu já falei pra vocês aqui, né? Eu troquei na Super League, na League 2, eu troquei o Deontay Johnson pelo Robbie Anderson e o Tyson Williams porque eu precisava de running back. Pensa, eu tô quase dropando o Robbie Anderson. Mas o DJ Moore eu acho que é uma possibilidade, eu acho que ele pode ser que ele deu a volta por cima nesse jogo, mas é de ficar de olho. Eu não teria tanta confiança como eu tenho, por exemplo, em escalar um Brandin Cooks. E uma dupla que tem um confronto favorável nessa semana é Cooper Kupp e Robert Woods, que enfrentam a defesa dos Titans. Já falei aqui do Matthew Stafford, minha aposta da semana como quarterback, e acho que muito disso vai se passar por um bom jogo de ambos. Acho que Cooper Kupp e Robert Woods podem sair com bastante pontuação nesse jogo contra os Titans. O confronto é muito favorável. E já vem de algumas semanas que jogos contra os Titans é favorável para wide receivers. Wide receivers que não tem confrontos favoráveis. Tem 4 caras aqui, 3, né? Um tá machucado, não sei se joga, eu posso adicionar um outro. Mas vão jogar na mesma partida. O jogo deve ser mais corrido do que aéreo. Os caras que têm confrontos desfavoráveis, então, Keenan Allen e Mike Williams, que encaram os Eagles em Filadélfia, e o próprio Devonta Smith. Jalen Reagor não deve jogar, mas o Quez Watkins tem sido aí uma arma dos Eagles que parece que vai engrenar, mas não engrena. Qualquer jogo tem oportunidade de big play, mas nessa partida eu evitaria Devonta Smith, se eu puder, com certeza. Do lado dos Chargers, é complicado evitar um Keenan Allen e um Mike Williams, é bem complicado, você tem que ter um elenco fortíssimo para colocar um desses caras no banco. Vai enfrentar aquele, eu digo, né, o cara que vai enfrentar o Darius Slay nos matchups ali por maior tempo, vai sofrer, vai ter problemas. O cara que ficar um pouco mais no Steven Nelson pode ter chance, mas o cara que ficar no Darius Slay é difícil. Poucos jogadores conseguiram fazer grandes marcas em cima dele. E um outro cara que na semana passada já teve um confronto difícil é o Marcus Callaway. Enfrenta os Falcons nessa semana.
e não deve ser um confronto fácil para o Callaway. Não indicaria, não vai ter Michael Thomas, tem o Tre'Quan Smith também, que pode ter um confronto difícil aí em função do matchup. Não escalaria nenhum e nem o outro. Minha aposta é o Ja'Marr Chase contra os Browns. Já falei do confronto favorável para o Joe Burrow, já falei do Tyler Boyd, já falei o que eu penso sobre a situação dos wide receivers lá em Cincinnati. E o Ja'Marr Chase, para mim, deve voltar a ter uma semana dominante. Para mim, a aposta é essa, não é a aposta de ele vai ter uns pontos aí bons e tal. Não, a minha aposta é que ele vai ter uma semana sensacional. 1 touchdown, quem sabe 2 aí contra essa defesa dos Browns. Tight ends. Novamente temos Mo Alie-Cox e Jack Doyle com confronto favorável na semana. Eles encaram o New York Jets, só que são muito dependentes de touchdown. Em ligas profundas, em ligas que pontuam tight end premium, vale uma alternativa. Eu escolheria o Mo Alie-Cox. Eu acho que ele tem mais oportunidades para ter pontuações interessantes, mas vai depender do touchdown. Acho que não tem como não depender do touchdown nenhum desses tight ends. Tyler Kroft fez um touchdown na última semana pelos Jets. Encaram esses Colts. Outro jogo que os confrontos são ao contrário dos confrontos favoráveis de Eagles e Chargers, os wide receivers de Eagles e Chargers. Aqui a gente tem 2 confrontos favoráveis que jogam entre si, que é o Tyler Kroft pelos Jets, o Mo Alie-Cox e Jack Doyle pelos Colts. Mas eu não indicaria tanto, tá? Tyler Kroft. Eu prefiro então apostar no Mo Alie-Cox. Ou quem sabe, se ele estiver disponível aí, Jared Cook, que não teve uma semana boa. Encaram os Eagles, que na semana passada eu já destaquei que o TJ Hawkinson teria uma boa semana contra os Eagles. Claro que o TJ Hawkinson é um cara diferenciado, né? Um cara que vai sempre ter os olhos do quarterback, puta merda, Jared Goff. Eu ia falar Jared Gordon. Jared Gordon é um lutador do UFC, se eu não me engano. Agora veio a dúvida. Jared Gordon. Quem é Jared Gordon na fila do pão? Jared Gordon, lutador do UFC, divisão leve, 33 anos. É isso aí. Tendo de luta também. Mas falo de fantasy. Porque vocês escolheram há 2 anos e meio atrás. Te dei a opção, hein? De eu falar sobre MMA. Ainda bem que eu fui pro fantasy, muito mais legal. Jared Cook, então, tem um confronto favorável contra os Eagles. Acho que vale muito, muito, muito a pena escalar ele nessa partida, como achava na semana passada o TJ Hawkinson. Quem tem confrontos desfavoráveis? George Kittle deve voltar no jogo contra os Cardinals, mas o confronto é complicado. Os linebackers vêm dominando os tight ends adversários, e por isso George Kittle mesmo voltando vai ter um confronto difícil. Ele já não vinha bem quando vinha atuando. Eu sei que é difícil olhar para o George Kittle e colocar no banco, mas se eu tivesse num elenco Jared Cook e George Kittle, eu ia no Jared Cook. Se eu tivesse Tyler Kroft e Mo Alie-Cox, eu dispenso. E se eu tivesse a minha aposta também, que eu já vou falar que é o Tyler Conklin, eu também colocaria ele ao invés do George Kittle nessa semana. Outro cara que eu evito nessa semana, estou falando muito bem dele, acho que ele vai ter uma temporada muito boa, é o Pat Freiermuth do Pittsburgh Steelers, encara o Chicago Bears e tem um confronto difícil. Eu vi uma maluquice ontem, estava fazendo outras coisas, mas estava assistindo um pouco o NFL Network, o canal da NFL, e tinha um negócio de fantasy que o Pat Freiermuth era uma aposta nessa semana. Eu não sei da onde tiraram isso. Eu não sei da onde tiraram que ele é uma aposta essa semana. Ele tem tido volume, ok, mas o confronto é difícil. E é complicado, tight ends, quando o confronto é difícil assim, é melhor evitar. E outro cara, Mark Andrews contra os Vikings, confronto complicado, o pior confronto na semana para os tight ends, mas aqui eu já acho que é uma situação diferente, né? Mark Andrews, quando tem um jogo focado mais nele, ele tem Bateman também, a gente vem falando nessa situação, mas eu acho que o Mark Andrews é um cara que mesmo no confronto difícil você pode escalar. Tyler Conklin, minha aposta, já comentei antes, desse Minnesota Vikings que vai enfrentar o Mark Andrews, ele tem tido aí suas oportunidades na red zone, por isso no confronto contra os Ravens, mesmo em Baltimore, eu acho que ele é uma aposta boa, acho que é um cara que pode aí ser um tight end 1 barato nessa semana 9 do Fantasy Football. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, ver se chegou alguma coisa nova, alguma coisa mais interessante, e vou responder as mais bacanas aí para vocês.
Eu falei que era rápido, né? Esse é a troca mais rápida, né? Eu consigo ler tudo em questão de segundos, a minha mente processa e a gente já tá aqui respondendo as perguntas. Aconteceu uma coisa engraçada, né? As 3 primeiras perguntas que surgiram do nosso querido F. Macedo 1978, do Gabriel Datrino e do Dantas 1311, todos perguntando sobre o Kenneth Gainwell, se já está na hora de negociar, o que aconteceu com ele na semana, foi um caso isolado, ele pode perder mais valor, ele descartado ou esperar mais, já descartar ele, o Dantas fala, ou esperar mais um jogo para ver como que os Eagles vai lidar com ele. Eu falei bastante segunda da minha frustração com a situação, falei um pouquinho antes, mais cedo. O que eu vejo é muito aquilo que eu disse antes. Eu acho que o Nick Sirianni, muito cobrado por correr com a bola, ele acabou apostando em nomes com mais tarimba, né? Com mais chão, com mais experiência, que é o Jordan Howard, que foi principalmente o Boston Scott, um cara que muita gente na equipe gosta também. Ele é um cara, muito engraçado. Olhem os vídeos dele fingindo ser segurança dos jogadores. Eu me estouro de rir, eu fico num loop infinito toda vez que eu entro. Principalmente quando ele tá com aquele vídeo com o Milton Williams, o defensive tackle dos Eagles, o calouro. É muito engraçado. Pra mim, o que eu acho que o Nick Sirianni vai fazer nessa semana, tá? Ele vai de novo com o Boston Scott e com o Jordan Howard, ali forçando um jogo corrido, tentando ser dominante nas trincheiras. Só que se isso não der certo, ele vai pro Kenny Gainwell. E se o jogo não tiver favorável como foi contra os Lions, eu espero ver mais do Kenneth Gainwell. Assim como eu espero ver mais de um Devonta Smith. E no jogo contra os Chargers eu acredito que isso possa acabar acontecendo por ser um jogo mais pegado. Se bem que o confronto é favorável para os running backs. Então muito vai depender de como as defesas dos Chargers vai se portar nessa semana contra os Eagles, que correu muito bem contra os Lions. Se eu descarto o Kenny Gainwell, se eu tento trocar... Eu acho que trocar agora vai custar muito pouco, não vai dar retorno. Se você jogar ele fora, alguém vai pegar e vai tentar aí ver se dá uma zebra. Então, esperar mais uma semana, eu acho que é a coisa mais interessante a se fazer. Depois, se não der, dropa, porque não vai valer muita coisa mesmo. Não coloco todas as minhas fichas, como não coloquei no Boston Scott nessa semana. Jordan Howard também não, acho que o Jordan Howard é mais complicado ainda. Pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu contra os Lions, não na mesma situação, né? Foram 4 touchdowns corridos. Eu acho que essa é um dado bem específico, né? 4 touchdowns de 2 running backs diferentes. Isso é coisa que Kareem Hunt e Nick Chubb são de fazer lá. E olha, nem fazem tanto também. Por isso, eu acho que é muito questão de vamos ver o que vai acontecer, tá? Vamos ver o que vai acontecer com o Kenneth Gainwell, se o Nick Sirianni vai continuar, porque ele enganou todo mundo semana passada. E, enfim, é mais ou menos por esse sentido. Eu acho que Boston Scott vai começar a titular, vai ter Jordan Howard. Se o jogo não estiver muito bem, vai entrar o Kenneth Gainwell. Não se falou, fiquei esperando algumas notícias de repente que o Kenny Gainwell não estava bem. Vi o replay do jogo porque eu não consegui ver no domingo. Vi o replay da partida inteira e o Kenny Gainwell realmente foi utilizado como running back 3, isso me preocupa. Mas ele teve outros jogos que ele foi muito bem, ele foi o running back 2, ele teve participações interessantes e com certeza a equipe não vai deixar ele de lado. Assim, não vai esquecer do Kenneth Gainwell. Eu acho que tudo colaborou porque funcionou e não vai ser mexido. O time que está ganhando não se mexe. Basicamente é isso para esta semana. Uma outra pergunta aqui do MR30 Oliveira. Com a lesão do Derrick Henry, A.J. Brown pode ganhar ainda mais valor para o Fantasy? Sim. Há a possibilidade do time... ok, chegou o Adrian Peterson, tem o McNichols... Mas nenhum deles nem se somar os dois e dobrar eles não chega ao Derrick Henry. Acho que o Adrian Peterson vai ter uma boa participação nesse ataque, mas o time deve continuar sim correndo com a bola, tá? Só que vai precisar muito mais do A.J. Brown, vai precisar de repente mais de um Julio Jones saudável. E o A.J. Brown ele é um cara que ele pode ser interessante, ele tem tudo para isso, ele tem as ferramentas para ser o nome desse ataque com a ausência do Derrick Henry. Então eu acho que sim, o valor dele aumenta, eu acho que o valor dele vem aumentando, ele é saudável, é um dos melhores wide receivers da liga pro ano,
pro ano e pros próximos anos. Tive propostas em várias ligas, eu comentei com vocês, eu tenho o A.J. Brown, tive propostas para vender, mas eu não fechei nenhum negócio, porque eu realmente acreditava muito nele para essa temporada, mesmo com o Julio Jones ali, e acho que daqui para frente ele vai ainda, cada vez, na verdade, melhorar. E uma pergunta aqui do Just Caio, ou Just Caio, acho que vamos usar um inglês desnecessário aqui. As frequentes lesões podem atrapalhar a carreira de Christian McCaffrey na NFL ou é normal para um running back? Eu diria que sim e sim, né? São lesões que são normais para running back, porque é a posição que de repente mais tem pancada, né? A gente tem muita pancada ali nas trincheiras, mas é muito mais lesão normalmente de músculos que fazem na hora de fazer a força, de alguém que cai em cima de um tornozelo, é fatal para um jogador de linha. Agora o running back ele está sempre na pancada, ele tem múltiplas possibilidades de lesões. E é normal numa carreira do running back? É normal. Mas o que está acontecendo com o Christian McCaffrey já começa a preocupar no sentido de valor para ele na NFL e no fantasy em si. Eu já falei pra vocês que eu tenho o Christian McCaffrey na minha liga principal, Dynasty, e que no ano que vem eu vou trocar ele. Eu não troco ele esse ano ainda. Já teve problema no ano passado, tá tendo problema nesse ano. E quando começa lesões, parece que uma coisa vai em cima da outra, né? Tu acaba, às vezes, forçando alguma coisa de forma diferente, ou às vezes tu erra um movimento por medo de se machucar. E quando começa a ter lesão em cima de lesão, aí complica um pouquinho mais. Aí a gente vê jogadores running backs que começam a receber mais volume, tendo maior número de lesões e assim por diante. Ainda, para mim, ainda hoje, ele é o número 1 do Fantasy. Ainda hoje. Porque ele, em campo, sempre que ele esteve presente. É claro que uma coisa que a gente vai discutir muito nessa pós-temporada, nessa off-season, na pré-temporada 2022, vai ser a situação com o Christian McCaffrey e as lesões. Se ele tiver um final de ano muito bom, a gente vai esquecer isso. Mas eu tô preocupado e acho que vai ser uma pauta bem interessante para essa off-season de 2022. Certinho? Essas foram as perguntas. Não sei se vai ter live essa semana, tá? Tem gente perguntando já, mas não sei se vai ter. Obrigado a quem participou da live no sábado. Obrigado a você que ouve este podcast. E uma boa sorte para você nesta semana 9 da NFL. Continuamos tirando dúvida lá pelo Instagram. Tendo alguma coisa, manda um direct, manda um comentário que a gente prontamente responde. Eu prontamente respondo assim que eu conseguir dar uma olhadinha lá. Certinho? Uma boa semana a todos, saúde para todos, um bom final de semana. Nos falamos na próxima semana aqui neste podcast. Um abraço!